de terapeutas. Hoje estamos com a Mara Gonçalves. Oi, Mara. Oi. A terapeuta Ayako. Oi, Olá. terapeuta Tarde. Terapeuta Manon Umbra. Terapeuta Miriam Vario. E a terapeuta... Hoje, o análise e espiritualidade. Os sintomas aparecem, que a gente, às vezes, não nota, mas outras pessoas notam. E que, sim, é possível tratar, é possível curar. E a psicanálise é a melhor ferramenta para isso. Para a gente analisar o sintoma, qual é a origem dele? Porque a psicanálise ela vai mexer que está para a luz. Então, Mara, diz aí um sintoma escondido no inconsciente. Uma timidez, um receio, de falar em público, até não conseguir mesmo. Isso pode prejudicar a vida da pessoa, uma carreira, né, no trabalho dela, às vezes um pânico numa reunião e conseguir, né? É um sintoma que também tem os sintomas que a gente percebe. Tem o sintoma que os outros percebem, a gente não. Tem os sintomas que nós percebemos, nos incomoda, a gente finge que não, fica enganando a gente mesmo, disfarçando aquilo, empurrando a vida com a barriga assim, e vai deixando de fazer o que precisa fazer, de manifestar o que manifestar, e os outros nem percebem. Mas aquilo, o prejuízo é da gente mesmo, né? O que vocês acham? A gente, às vezes, tem a dificuldade de conduzir, né, a vida em algum setor, mas a gente se acostuma com aquela dificuldade e encara como um natural, né? Por isso que, às vezes, o outro vê, mas a gente não, né? Porque a gente acredita até que aquilo é o que é, né? Nossa vida, é o comum. É a normose, né? E a análise é justamente para isso, analisar para ver o que está dificultando nessa condução da vida, né? Para que a vida seja leve, que seja satisfatória. A timidez, por exemplo, falar em grupo, falar né, em público, essa dificuldade trava, porque limita muito a realização da pessoa. Sim. Né? Então, às vezes, ela se nega a fazer e acha que está tudo certo. Só que o outro vê o quão potencial ela tem, mas ela não consegue manifestar. Então, isso é um sintoma grave e dolorido, né? Dolorido. Crescimento. E aí a gente deixa de viver a plenitude, ser completo, concluir as nossas coisas, fazer... às vezes até o que nós gostaríamos, nossa, eu queria tanto isso, ai, mas para mim fazer isso eu vou ter que fazer aquilo. Então, Mara, tem pessoas que falam que não quer, porque na verdade é difícil assumir que eu quero, mas não consigo, até para identificar que ela gostaria. Então, às vezes a pessoa ela fica mesmo estagnada nesse ponto, porque ela nega. Outro sintoma também. Então, mecanismos... para isso tem um nome que são mecanismos de defesa dela. Por exemplo, eu falo por mim, assim, porque nós também somos psicanalistas, mas também nós fazemos psicanálise. A gente também tem nossos psicanalistas, cada uma de nós. Então, eu também tenho meus travamentos que eu levo para minha psicanalista e é assim. Tem coisas em mim que é difícil, né? Enfrentar que, primeiro, que são etapas. É o reconhecer aquilo, eu percebo aquilo, reconheço, não, realmente, isso daí não tá bom em mim. Eu reconheço, eu aceito. É como se é um meio caminho andado. Aí o restante do caminho trava, às vezes tem pedregulho, pedras, obstáculos, rochedos que a gente tem que transpor. E dá realmente, a gente fala, não vou ficar assim. Não é para mim, né? Não é para mim, não tá bom assim mesmo, né? Alcançar, melhorar a carreira, dar um upgrade, ou no seu relacionamento, ou ajustar uma relação que às vezes a gente não tá bem no relacionamento por alguma coisa que é uma bobagem, uma besteira que vai ajustar. Ali existe um amor, mas tem alguma coisa que pode vir a terminar. E aí a pessoa fala, deixa, como é que é? Deus não quis, Deus não quer, e joga pro outro, né, para Deus. É aquela questão de personalidade. Eu lembro que, né, quando a gente estudou
Aí, tipo, é colocado assim, eu tenho a minha personalidade. Aí, quando eu me apaixono por alguém, que no caso a Mara falou, né, de você, a questão do amor, o amor, gente, é algo que não vamos nem entrar aqui, né? Mas quando eu vou fazer algo para agradar o outro, só para agradar o outro, eu saio da minha personalidade. Sim, da essência. E aí eu vou viver fazendo aquilo que o outro gosta e não o que eu gosto. Uma outra questão acaba assim, nessa negação, a questão do isolamento, né? Vai para o extremo. Então, eu sou assim, sempre foi assim, e para até e não É a entrar. síndrome de Gabriela. Eu De nasci não assim. entrar no incômodo, né? E também tem a questão do ambiente que a pessoa vive, né? Se o ambiente funciona daquele jeito, né? Questão dos relacionamentos. Toda mulher tem que agradar os homens. Vamos supor que tenha essa frase na cabeça, né? É uma Então, crença, né? uma crença. Então, tem que servir o outro. Você... são sintomas, né? Não pode fazer aquilo que você gosta. Tem que ser boazinha. Boazinha, você está sendo egoísta, não pode ser egoísta, não pode fazer para você, tem que fazer para o outro, né? Então, é uma coisa assim aceitável, né? De que você agrade aos outros e não agradar a si, né? Então, pode também ter como sintoma essa questão de estar ouvindo o que é uma tradição ou um costume, né, do ambiente e não se olhar. E a psicanálise justamente traz essa questão, né? Mas realmente te incomoda fazer aquilo? Né? Porque às vezes a pessoa nem sabe ou nunca questionou se incomoda ou não. Sempre foi assim. Então entra no outro polo, que é a questão de se isolar, né? E se excluir. Despersonalizar-se seria, né? Isso, despersonalizar. Então é mais um membro, vamos dizer, social, né? Seja daquele ambiente familiar ou de trabalho também pode ser, de que a pessoa é daquele jeito mesmo. E aí acaba também criando uma autoimagem, né? De que eu sou daquele jeito mesmo, eu sou quietinha. Pode até ser que a pessoa tenha uma personalidade mais quieta e que não precise copiar, né? Não é um apresentador de TV, né? Padrão. Ou uma rainha aí da passarela, ou uma pessoa notória, né? Que coloca como um sucesso, né? Mas tem aquele jeito. Então, qual é esse jeito? Não precisa ser tão extrovertida, mas não tão introvertida. Qual é o ponto da pessoa, né? Aí que entra a questão da personalidade, da essência, né? Que a gente ouve falar tanto nisso. Então, o que é essa essência, né? Então, descobrir esse ponto que justamente é aquela frequência que é própria da pessoa, do indivíduo. Tá? É assim que a timidez, no caso, também, a pessoa se intitula tímido. Então, o que é a timidez? Também tem isso, né? De começar, a psicanálise ajuda justamente a destrinchar esse significado, né? O que é a timidez para a pessoa, né? O que é que realmente incomoda deixar de fazer. Porque se não incomoda, tá tudo bem, né? Uhum. Claro que a Dirce colocou, que eu achei interessante, é que tudo isso que é para agradar o outro, né? A pessoa acaba acreditando que ela faz aquilo da parte dela mesmo, né? E aí vem os sintomas, porque ao agradar o outro, eu reprimo meus desejos, coloco tudo numa caixinha lá, tampo e fico lá agradando o outro. Então, na hora de me expor quem eu sou em público ou em qualquer outro movimento, eu não consigo. Então, eu falo, não gosto, não é para mim, né? Então, esses são os sintomas, né? Que, na verdade, são desejos de ser quem é. E, às vezes, a pessoa nem sabe que tem um sintoma. Isso. A pessoa nem sabe, igual a Dirce disse, a Dirce comentou que a pessoa é tímida. As pessoas vão vivendo no automático. Aí, às vezes, starta uma dor no segmento da vida que não tem nada a ver ali, olhando com a timidez. Porque eu tenho um problema no trabalho.
Ah, porque eu tenho problema de relacionamento com família ou relacionamento íntimo. Ah, vou buscar ajuda, que é tudo um ciclo. Começo, meio e fim. Começa tudo bem, no meio do caminho vai estar bem também, o final é sempre igual. Ou é mandado embora, ou tá para sair aquela promoção e não acontece. Vou buscar ajuda, vai no psicanalista, aí ele vai indo, conversando. Quando vai ver uma dor que está lá na infância, às vezes alguma coisa que a pessoa foi falar ali na escola e alguém fez bullying, aí ela se encolhe, fica tímida. Aí tem a crença que mulher foi feita para ser boa mulher, né? Boa esposa, que no caso, antigamente, a boa esposa era ser a boa cuidadora e as mães. Aí, quando foi ver, ela não foi mulher, ela foi mãe e cuidadora. E aí, cadê a essência dela? Quem vai ajudar é o caminho do psicanalista, que vai ali na dor. Ah, porque eu não dou certo no trabalho. Vai indo, quando vê a dor tá lá na infância, às vezes uma situação que aconteceu na escola, que a pessoa nem lembra, tá tão escondidinho, porque doeu muito, e aí o psicanalista que vai ajudar. Vai ajudar do dia para a noite? Não. É uma construção. E quando está chegando no ponto, se dói muito, ai, não gosto disso, vou parar. Ai, não dá mais. Ai, tá caro. Ai, não dá tempo. Aí quando você vai ver, é porque ali é a resistência da própria dor. Mecanismo de defesa. Os mecanismos de... Isso. Então, vocês trouxeram muitas essas questões, assim, né, diversos exemplos de sintomas, que seriam realmente comportamentos, né, que o indivíduo tem, que muitas vezes ele não enxerga aquilo, como vocês colocaram a questão da aceitação, né, da negação, que nem se vê naquilo, daí nem como não vê, ele não aceita aquilo para trabalhar. E o que eu queria trazer aqui para vocês, que é muito interessante, é a questão da lei do espelho. O que é a lei do espelho? A gente vê no outro aquilo que a gente não consegue enxergar na gente. Então, quando fala, né, quando a gente aponta o dedo para um, tem treta apontando para a gente. E o que a gente vê no outro é o que está dentro da gente que a gente não está percebendo. Então, por isso que fala, né, que o outro é um espelho, porque é o reflexo. Então, eu só vejo, eu só reconheço o que está dentro de mim. Então, por mais que eu nego, né, tem a questão da negação, da não aceitação, da nem percepção, mas então, se eu estou, né, apontando se algo no outro me incomoda, se aquilo me machuca aquilo de alguma maneira, tem dentro de mim. E aí cabe nós, como psicanalistas, né, espiritualistas, sutilmente estar trazendo isso para esse indivíduo, para ele ver, para que ele mesmo possa perceber o que ele está vendo no outro que está incomodando, né? Pode ser uma agressividade ou uma baixa autoestima, ou que seja, qualquer comportamento que a gente está chamando aqui de sintomas, né? Então, para ajudá-lo a perceber que, de repente, o que ele está vendo fora, na verdade, tem dentro, mas ele não está tendo essa sutileza em função de um mecanismo de defesa, porque é algo que machuca, que dói, e por isso a importância, né, de ser analisado ali a pessoa bem com o sintoma, mas a gente na causa. E como foi colocado, qual a origem disso? Então, se a pessoa hoje é tímida, será que lá na infância ela foi podada, ela foi reprimida, ela, né, foi cerceada de se expressar? Então, em função disso, hoje ela é tímida, hoje ela não se coloca, ela não consegue se expressar. Então, de onde que veio tudo isso? Qual a origem que hoje está deixando ela travada ao tal ponto de não conseguir manifestar a sua essência, de não conseguir dizer o que pensa, o que sente, o que acha, né? Então, né, essa timidez de não se permitir expressar. Então, de onde que vem tudo isso? Então, por isso a importância do nosso papel de ajudar esse indivíduo a olhar para tudo isso. O que você acha, Josi? Assim, inclusive, existe também, além da timidez, existe um sintoma mais grave, que é o pânico. E o pânico, ele traz, inclusive, sintomas físicos. Você passa mal realmente. Você se sente tão mal que pensa que vai morrer. E, às vezes, sim, foi alguma coisa lá na infância. Às vezes foi um trauma que sofreu porque assistiu ou foi assaltado. Existem várias coisas que acontecem na nossa vida que pode trazer um trauma que, de repente, a gente não lembra, achou que foi uma coisa passageira, mas não foi, e aquilo ficou guardado no subconsciente e fica travando a nossa vida. Por exemplo, se tem uma promoção para sair, na hora de ir lá fazer a entrevista, conversar, eu fico doente, eu fico fora, aí vem um colega e passa na minha frente. Se eu tenho um concurso para prestar, para na hora da prova, eu chego atrasada. Tem dor de barriga. Sim, mas isso é o quê? É o corpo respondendo
a uma dor que está lá dentro, porque você consegue jogar no subconsciente, mas você não consegue tirar do emocional. No seu emocional, aquilo está registrado. E toda vez que você se coloca numa posição de enfrentamento, o emocional vem, o vibracional acompanha. Então, mesmo que você não lembre daquele trauma, o teu corpo vai lembrar e vai reagir. Acrescentando, João, e é justamente a psicanálise dá esse apoio emocional, né? De descobrir, de ir lá na causa e principalmente resgatar o próprio poder que a pessoa tem de se curar, né? Porque a cura não está no lado externo, não está na outra pessoa, não está na mãe, no pai, né, nos colegas de trabalho e tudo mais, né? E aí esse resgate de poder, né? Do alto poder. Então, à medida que eu tenho consciência do que aconteceu, da causa, aí eu tenho poder de mudar. Então, essa cura não está na mão do terapeuta, está na mão dele. É o profissional que vai auxiliar nessa caminhada de cura. Não é uma questão mágica. E também de não entregar, né, com esses sintomas, seja de timidez, ou seja de pânico, ou seja de uma angústia, seja de coisas que não dão certo na vida, não está à mercê das situações, sim de que qual é a causa, né, que está dentro dele, certo? E questão do espelho, porque, também complementando, que esse espelho é justo como o nosso universo é mental, né? Se não está no nosso conhecimento, eu não consigo enxergar. Aí, quer dizer, eu mesma, né, não consigo enxergar. Aí o outro vem porque está no meu universo, aquele, né? Eu estou na negação. Aí vem o outro, toma alguma atitude. A pessoa é folgada, a pessoa é arrogante, a pessoa é metida. Será que, né? Aí que vem esse sintoma. Fala, mas por quê? Eu não estou conseguindo me expor, né? Então é esse universo mental nosso de que o outro me mostra. É isso que você trouxe, complementando também, que a Manon trouxe, né? Você trouxe um pouquinho, que é o que nós chamamos de o lado sombrio, que está na nossa sombra. Então, você trouxe assim, aquela pessoa que a outra incomoda. Porque fulano é arrogante, BBB, incomoda a pessoa falante, chegando, tá, vai se expondo, se expressando, tal, e o outro vê um monte de defeito e implica. Por quê? Porque é o que ela gostaria para ela. Ela queria estar assim, falando, se expor, mas ela tem algo que tá ali travando, que ela não consegue, um medo, timidez, alguma coisa. Mas é um desejo que ela tem, né? Que tá lá no inconsciente dela, de soltar o verbo, de falar, de se expressar, de ser solto, leve. E a outra pessoa que vem, seja o colega de trabalho, ou alguma colega da escola, do colégio, da faculdade, não importa. E aquele jeitão, porque a pessoa tá na essência dela, ela não tá fazendo, eu vou ser assim para provocar fulana, que ela não gosta. Nem sabe se gosta ou não. Ela tá lá na vida dela, e aí tudo que a outra, que ela não tá na essência dela, tá toda travada, aí ela se irrita. Nossa, não suporta a voz de fulana. Nossa, quando essa fulaninha chega, Por quê? Aquele o irritar, o incomodar, é o que ela lá, que é o instinto, né? Que nós vamos falar para vocês mais para frente dos instintos humanos. A inveja. Então desperta, aguça, desperta o instinto dela, humano, da inveja, porque a inveja ela é saudável quando a gente reconhece e admira, né? E fala, nossa, eu queria ser igual a fulana. E começa a prestar atenção. Porque esse sentimentozinho, ele é muito inteligente. Porque é para ali que a gente tem que ir, né? Por exemplo, uma menina, que veio ser bailarina, uma criança, aí ela admira outra bailarina, sente aquela, que inveja, eu queria estar lá. Porque é para onde ela vai ser. Ela também veio para manifestar a dança, o balé e tal,
Aí ela fala para a mãe que gosta, vai estudar e vai para a carreira dela. Então, aí só que quando a gente não está bem regulado com isso, como a Manon trouxe, tá na negação, não está aceitando, isso vem em dor. Por isso, a crítica, ela fala que não suporta a voz, que odeia, porque lá no fundo é a essência dela. E aí, às vezes, a pessoa não fez nada, né? Fez Ah, eu nada. não sei por quê. Não, mas eu não Ela gosto existe, dela, né? Ela existe. Ela só existe, exato. E você sabe que isso vale tanto para as partes, vamos chamar, negativas da coisa, quanto para a positiva. O que eu vejo no outro, o penso a respeito do outro, nunca é do outro. Sim, até o que é belo. Igual a bailarina ali, ela admira a bailarina. Não está dizendo respeito à bailarina, mas sim ao que ela carrega dentro dela com relação àquele papel. Então, sempre está dizendo respeito a nós, até o que eu elogio no outro. Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente é radiestesista, né, também, e eu, antes de trabalhar com isso, né, isso aqui do falar, e de repente aquilo me encantou, e eu me encantei pela capacidade da pessoa, anos antes. Então, eu me encantei pela pessoa, pelo que ela fazia, só. Não, eu me descobri ao ver aquele movimento ali. Então, eu reconheci. Eu não descobri ali, mas eu reconheci que tem algo aqui que me vibrou aqui dentro. É o que o outro faz. É o que diz respeito a nós, ou talvez algo que virá, ou que já foi. Mas sem até a crítica, né? Se alguém vem te aponta e te critica, lembre-se que não é pessoal, né? Própria pessoa, né? Então é muito legal, né, gente? Olhando para isso e ajudar as pessoas a reconhecerem o que elas têm carregado, né? Que a psicanálise e espiritualidade é o diferencial que nós está alinhavando e costurando esses temas que antigamente eram crenças, que foi trazido assim lá para trás na história, até da própria humanidade aqui da Terra, né? O que nós chamamos de instintos humanos, olhar para isso, né? Um outro entendimento. Se ele é original e nós todos nascemos com esses 7 instintos, ele é necessário. Serve para alguma coisa, para os nossos próximos encontros. Bem interessante, né? Desmistificar o que é. Né? Desmistificar. Inveja, por exemplo, que hoje você falou, isso. né? E usar a nosso favor. Né? Porque eu já ouvi muito... Não, porque tem que tirar a inveja, porque acabar com a inveja. Não pode acabar. É um recurso aquilo ali. Função de cada coisa, né? De tudo nosso, porque tudo tem uma função, né? Natureza. Dentro da inveja tem aquele fator da ambição, de você ambicionar, melhorar, querer estudar. Então, isso daí, esse instinto vai te levar para a evolução. Porque se eu não tiver eu matar isso em mim, acabar com isso, eu não tenho vontade, não quero estudar. Com relação à evolução, então, por que fazer psicanálise e espiritualidade? Sim. Né? Por questão da evolução. As coisas são assim mesmo. Mas será que só tem que ser assim mesmo? Não. Quer evoluir como ser humano? Porque a gente não sabe o que é ser humano, né? Certo? Então, pelo menos assim, tá bom, eu tenho sintomas de que as coisas na minha vida não estão lá funcionando do jeito que eu queria. Sim. Mas também tem essa questão, como que eu evoluo como ser humano e como que através desse meu poder, né, de evolução, em que pontos eu teria que melhorar ou ampliar minha vida? Aonde? Que ponto é no meu temperamento? São nos meus instintos que eu não estou usando? São as minhas crenças? De onde vêm essas crenças, né? Então, é de provocar também e contribuir para essa expansão da consciência e também da evolução do ser humano, né? Porque também a partir do momento, todo, né? Porque a partir do momento que eu começo a me cuidar, evoluir e melhorar, eu também estou contribuindo por esse todo, né? Deixa de ser uma coisa exclusivamente minha. Falar, não, é porque eu
as minhas coisas da minha vida não estão funcionando, né? Mas sim, espiritualmente, energeticamente, eu estou contribuindo com o todo. Certo? Sim. É o autoconhecimento necessário para todos nós. Sim. Porque você não se conhecendo, você não sabe nem o que você quer. Sabe para onde ir? Se você fica indo apenas cumprindo as funções, cumprindo as obrigações, cumprindo tudo, você chega num ponto que a sua rotina se transformou numa coisa tão matemática, tão lógica, que o fim de semana é isso, sábado é aquilo, segunda-feira eu vou aqui, terça-feira eu vou lá, é academia, não sei o quê, e você está vivendo um autômato. É um autômato, como se fosse um robozinho, cumprindo aquilo ali bonitinho. Aí depois, de repente, aí você começa a sentir enxaqueca, começa a sentir alguma coisa, porque é aquilo que eu estou falando. O mental aceita. O seu mental acha normal você fazer as coisas racionalmente, mas o seu emocional não aceita, não. Ele começa a sentir e começa a vibrar e a reclamar. Que dói todo o corpo. Outra, o negócio não encaixa. Fibromialgia, não sabe nem mais onde que está a dor, né? Dói para tudo. Aí tem uma outra, dói é a pele da pessoa, aí a gente vai ver, ela não tem realização. Eu tive aquilo que chamam de grafismo. Quando eu me arranhava, ficava aquelas marcas vermelhas. Meu pé inchava, meu pé ficava roxo. Eu não podia calçar sapato. Eu passei anos calçando chinelinho de pano e sapatinho de pano. Tomava altas doses de remédio antialérgico. E sabe de onde era? Era fundo emocional. Então, Josi, olha só, tudo isso que vocês estão falando é muito interessante, a questão, né, o quanto que o emocional reflete no físico. A Mara falou aí sobre a metafísica, né, que é a metafísica da saúde. O que é a metafísica? Está além do físico, ou seja, está lá no emocional, está em outras dimensões, em outros campos, mas está no comportamental também, né, Manu? Então, a Josi comentou lá atrás sobre a questão da síndrome do pânico, e eu queria compartilhar aqui uma situação que aconteceu com uma pessoa conhecida. Olha o quanto que o todo é a mente, né? E como que a mente é poderosa e que também ajuda ao refletir no físico. A pessoa, numa crise de uma síndrome do pânico, ela tinha a sensação que não estava respirando e todo o corpo reage, né? Ataque cardíaco, sudorese. E ela chegou aí para o hospital com essa sensação de sufocamento, de não estar respirando. Quando foi colocada lá no oxímetro, né, que é onde verifica lá a intensidade da oxigenação, a pulsação estava normal, mas ela estava com aquela reação de sufocada, que não conseguia respirar, mesmo os aparelhos mostrando que estava tudo normal. Então, olha o poder da mente, olha lá que o todo é mental, como que é, né, a questão, e como que a gente reflete o emocional no físico, a ponto que às vezes a pessoa tem um treco, e tecnicamente, né, fisicamente não tem nada, mas o seu subconsciente, o seu inconsciente, tudo está dando uma carga, né, de informação. O emocional, ele sobrepõe o mental. Essas, por exemplo, batimento cardíaco, ela é do cerebelo, você não pensa, você não fica assim. É no automático. Automático. Você não fica, vou respirar. Você respira sem pensar. O coração bate, o sangue circula, todas as suas células do seu corpo, elas estão tudo trabalhando agora. São entidades lá, muitas as moléculas se formando, se renovando, e você não está ali. Vai, trabalha, faz, né? Você está fazendo outra coisa. E, de repente, vem alguma coisa. Da onde vem? Que você, não, eu vou morrer, não respiro, coração, tô com taquicardia. Então, é o emocional, porque ele é numa instância, num lugar, o seu mental. Não a ponto de mudar. O cerebelo continua fazendo. Sim. A máquina prova que não está acontecendo nada, que está batendo. Mas... Então, Mara, e só lembrando que a gente começa a ter sintomas sem ter o problema fisicamente, como a Manon falou, né? Só que vai chegando a um grau, a um ponto, que se você não vai tratar esse lado emocional e tal, você vai acabar realmente criando essa massa no físico, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, isso, vai lá, faz todos os exames, não dá nada, mas ela continua tendo, não olha para isso. Aí, o que vai acontecer? Chega uma hora, dá um colapso, né?
o coração realmente começa a se abalar com isso, né? Essa parte emocional, pulmão e tudo, né? Toda essa parte respiratória, que é o ir para dentro, é o inspirar, é o receber, ou dar, né? Que é esse fluxo natural. Então, acaba fechando, né, o canal de energia ali e acaba gerando uma dor verdadeira, né? Na matéria mesmo. Gente, o papo tá bom, né? Tá gostoso, né? A gente falar da nossa paixão, mas esse papo a gente vai continuar em outro momento. Com certeza. Então é isso, gente. Venham nos conhecer, www.guardiõesdalusterapeutas.com.br. Venham nos conhecer e venham também nos prestigiar os nossos programas Chá com Terapia, Encontro de Terapeutas. Teremos muitas palestras também no nosso canal lá no YouTube. Venham nos conhecer. E a gente faz por amor, né? Beijo, menina. Gratidão. Até a próxima. Gratidão. Gratidão.